Começando nossos estudos sobre introdução à fluência matemática, eu trouxe aqui para vocês número, algarismo e numeral. Quero explicar para vocês a diferença que tem entre número, algarismo e numeral. Para isso, eu trouxe aqui as perguntas: o que é um número? O que é um numeral? Quais são os tipos de numerais? O que é algarismo? E o que é o sistema de numeração decimal? Veja que em todas as perguntas eu já coloquei a resposta. O que é um número? É a ideia de quantidade, ordem ou medida. O que é um numeral? São as representações de quantidade, ordem e medida. Quais são os tipos de numerais? Cardinal, ordinal, coletivo, multiplicativo e fracionário. O que é algarismo? É um tipo de símbolo utilizado para construir numerais. O que é o sistema de numeração decimal? É o sistema posicional de numeração composto por 10 algarismos, a base 10. Por que eu já coloquei aqui a resposta de cada uma das perguntas? Eu já coloquei essa resposta porque isso aqui você já viu. Você já deve ter estudado isso no ensino básico. Mas duvido muito que você tenha entendido o real sentido de cada uma dessas respostas. São respostas que você pode decorar. Você pode voltar lá e rever, mas se você não entender o sentido de cada uma dessas respostas, você não vai ter entendido e você não vai conseguir aprender matemática porque você não entendeu o sentido de o que é o número, o que é o algarismo e o que é numeral. Você não vai saber a diferença entre eles. A aula de hoje é para explicar para vocês o conceito de cada uma dessas respostas aqui. Começando com o que é um número. Número é a ideia de quantidade, ordem ou medida. O que isso significa? Isso significa que se eu falo para você que eu tenho um grupo de 4 maçãs, você vai automaticamente imaginar isso aqui. Você vai conseguir visualizar a quantidade de maçãs que eu tenho. Eu tenho 4 maçãs. Mas veja, eu não falei para você nenhuma simbologia. Eu disse que eu tenho 4 maçãs. E você já pensou num grupo de 4 maçãs. Se eu falar para você que eu peguei uma fila hoje de manhã e que eu era o quarto da fila, essa era a minha posição na fila, eu também não mandei nenhuma simbologia. Você já consegue visualizar que tinham 3 pessoas na minha frente. Se eu disser para você que essa fila ela tinha mais de 4 metros de comprimento, você vai conseguir imaginar um comprimento aí de 4 metros e vai saber que essa fila era maior que isso. A essa imaginação, a essa ideia que eu lhe passei sobre a quantidade de maçãs, sobre a posição que eu estava na fila ou sobre o comprimento da fila, a essa ideia é o que nós chamamos de número. O número ele é a ideia de quantidade, ordem ou medida. Mas isso eu estou falando para você. Se eu precisar mandar para você por WhatsApp, por texto, uma mensagem dizendo para você quantas maçãs eu tenho, já não é tão simples assim eu passar essa ideia, a não ser que eu utilize uma simbologia. Eu posso mandar para você que eu tenho 4 maçãs, ou eu posso dizer para você que eu tenho 4 maçãs. Aqui eu tenho duas formas de simbolizar a quantidade de maçãs que eu tenho. E quando eu faço essa simbologia, eu já estou tratando de numeral, porque o numeral são as representações de quantidade, ordem e medida. Se eu quero colocar a quantidade de maçãs, 4. Se eu quero escrever, e eu posso fazer através de um símbolo ou de uma escrita. Se eu quiser dizer a posição que eu estava na fila, eu era o quarto da fila, então eu posso fazer quarto, ou eu posso escrever que eu era o quarto. Estou mandando para você por mensagem a posição que eu estava na fila. E você já vai conseguir visualizar mais ou menos a posição que eu estava aqui. Você vai saber que tinham 3 pessoas na minha frente. E se eu quiser dizer que essa fila é maior que 4 metros, eu escrevo maior que 4 metros. Então veja, a diferença de número para numeral é que o número é a ideia. Essa ideia ela é passada para você através de uma informação. Eu tenho 4 maçãs, na fila eu era o quarto e essa fila tinha mais de 4 metros. A mesma coisa eu digo para você, eu tenho 10 reais no bolso. Então eu estou lhe dando uma ideia da quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso. Se eu disser para você que eu participei de uma corrida, eu fui o segundo a chegar, fui o primeiro a chegar, fui o último a chegar. Eu estou dando uma ideia de qual posição eu cheguei, quantas pessoas chegaram à minha frente. E se eu digo para você que eu tenho 1,84 m de altura, eu estou dando uma ideia de medida. Só que essa ideia ela está sendo oral, é só a ideia de quantidade, ordem ou medida. Quando eu passo a representar isso aqui por texto, eu coloco através de um símbolo,
que eu vou mostrar para vocês a simbologia do algarismo, ou por texto, eu estou representando essa ideia de quantidade, ordem ou medida, e a essa representação eu chamo de numeral. Essa é a principal diferença entre número e numeral. Número é a ideia, numeral é a representação dessa ideia. Sabendo o que é número e o que é numeral, nós podemos partir para quais são os tipos de numerais, porque existem vários tipos de representação. Nós temos o numeral cardinal. O que é o numeral cardinal? O numeral cardinal é aquele que representa a quantidade. Eu posso representá-lo 4 ou 4. Eu estou dando a ideia de quantidade de elementos. O numeral ordinal é esta segunda situação aqui, como eu mostrei para vocês. Eu sou o quarto, ou eu posso ser o primeiro a chegar. Eu participei de uma corrida, eu era o primeiro. Eu sou o quarto na fila, eu fui o primeiro a chegar de uma corrida. Então, eu estou utilizando o numeral de ordem, que eu posso fazer através de uma simbologia. Eu posso dizer que eu fui o quarto, ou eu fui o primeiro. Isto aqui é numeral de ordem. Numeral coletivo. Qual é o numeral coletivo? Um par. Se eu digo que eu tenho um par de sapatos, é o numeral coletivo. Estou dizendo que eu tenho 2 sapatos, mas eu não estou usando o numeral cardinal, que eu tenho 2 lados do sapato. Eu tenho um par de sapatos. Se eu disser que eu comprei uma dúzia de ovos, também é um numeral coletivo. Comprei uma dúzia. Se refere a 12 unidades, mas não é cardinal. Esse aqui é coletivo. Uma dezena é a mesma coisa. Eu tenho uma dezena de alguma coisa. Eu tenho uma dezena de camisas, por exemplo. Então, estou dizendo que eu tenho 10 camisas. A esse tipo de numeral eu chamo de numeral coletivo, da ideia de grupos. Eu tenho essa ideia de grupo, me dá uma quantidade, um par, uma dúzia ou uma dezena, mas é um numeral coletivo, ele não é cardinal. O numeral multiplicativo e fracionário, apagando aqui, o numeral multiplicativo, ele será aquele no qual eu tenho 4 unidades aqui, né? Eu tenho 4 maçãs. Se eu multiplicar por 2, eu terei 8 maçãs. Isso aqui significa que eu tenho o dobro de maçãs. Fiz uma multiplicação por 2, me dá o dobro. Se eu fizer uma multiplicação por 3, terei 12 maçãs, eu terei o triplo. O multiplicativo é quando eu tenho uma quantidade na qual eu multipliquei. Multipliquei por 2, eu tenho o dobro. Multipliquei por 3, eu tenho o triplo. Se eu multiplicar por 4, eu terei o quádruplo, o quíntuplo. Então, essa quantidade, que é uma multiplicação, ele é um múltiplo da minha quantidade inicial, eu chamo de numeral multiplicativo. E o fracionário é algo parecido, só que inverso, né? Se eu tenho 4 dividido por 2, isso aqui é igual a 2. Eu tinha 4 maçãs, dividi por 2, eu fiquei com 2. Isso aqui é o que eu chamo de meio. Eu tenho a metade da quantidade que eu tinha. Se eu dividir por 3, eu terei 1/3. Se eu dividir por 4, eu terei 1/4. 1/2 eu posso representar assim. Eu tenho 1/2 da quantidade que eu tinha. Eu tenho 1/3 da quantidade que eu tinha. E eu tenho 1/4 da quantidade que eu tinha. Veja, sempre são ideias de quantidade. Eu tenho uma ideia aqui de 4 maçãs. Se eu multiplicar por 2, então automaticamente eu já sei que foram para 8 maçãs. Eu tenho o dobro. Isso é a ideia. O número é a ideia. O numeral é essa representação. E os tipos de numerais pode ser cardinal, que é a quantidade que eu tenho. Pode ser ordinal, é uma ordem de uma fila ou de uma linha de chegada de uma corrida, por exemplo. Pode ser coletivo, que é quando eu tenho dúzia, tenho dezena, tenho par. Pode ser multiplicativo, que é quando eu dobro, eu tenho dobro, triplo, quádruplo. E pode ser fracionário, que é quando eu tenho meio, 1/3, 1/4. Todas essas representações são representações numéricas, são representações de um número, que esse número pode ser quantidade, ordem ou medida. Veja que eu estou repetindo sempre isso para você, que é para você ficar com essa ideia na cabeça, porque número é diferente de numeral. A ideia de 4 maçãs é diferente do numeral 4, porque o numeral pode ser um dígito ou ele pode ser uma escrita. Esse numeral ele pode ser de 2 dígitos. Eu tenho a ideia de 12 maçãs, ou eu posso ter um numeral que são formados por 2 algarismos aqui. Então, fixe isso na sua cabeça. Número é a ideia,
numeral é a representação e os tipos de numerais variam do que eu estou trabalhando aqui. Se eu estou trabalhando com uma quantidade, uma ordem, uma medida, se eu multipliquei ou se eu dividi, ok? Agora que eu mostrei para vocês o que é um número, o que é um numeral e quais são os tipos de numerais, eu posso explicar para vocês o que é algarismo. Algarismo é um tipo de símbolo utilizado para construir numerais. Por que eu coloquei o algarismo aqui separado? A última pergunta é o que é nosso sistema de numeração decimal, que ele é composto por 10 algarismos. Foi por isso que eu coloquei o algarismo aqui separado. Quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Há quem pense que 10 algarismos é do 1 ao 10. Não é. 10 algarismos é do 0 ao 9. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos. Com esses 10 algarismos aqui, eu consigo representar todas as ideias de quantidade, de ordem ou de medida. E essas quantidades são infinitas, né? Quando eu começo a contagem, tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí eu tenho 10, 11, 12, 13, chego no 20, chego no 100, chego no 1000, chego no 10.000, milhão, bilhão, isso não acaba nunca. E eu preciso fazer a representação de todas essas ideias de quantidade utilizando apenas esses algarismos aqui. Foi por isso que eu coloquei eles separadamente. Algarismo é um tipo de símbolo utilizado para construir numerais. Algarismo é um numeral? Se eu utilizar ele sozinho, por exemplo, o 8, ele é um numeral. Ele está representando aqui uma ideia de quantidade, que no caso são 8 unidades. Mas quando eu coloco um 8, o 18, eu já tenho um numeral que é composto por 2 algarismos. Então, o algarismo por si só, ele representa uma quantidade desde que ele esteja sozinho. Quando ele passa a estar na companhia de outro algarismo, ele pode representar uma ideia diferente da inicial. Aqui ele tinha 8 unidades, aqui ele representa 8 unidades, mas quando for 81, se eu simplesmente mudar essa ordem aqui, ele já não está mais representando 8 unidades, assim, 8 dezenas, que é o que eu vou mostrar para vocês quando eu estiver mostrando o sistema de numeração. O que eu estou mostrando aqui do algarismo é que ele é um tipo de símbolo utilizado para construir numerais. Eu quero mostrar para vocês que isso aqui é um numeral, isso aqui é um numeral cardinal, o 8. O 18 ele já é um numeral cardinal composto por 2 algarismos, assim como o 81 é um numeral cardinal composto por 2 algarismos. E se eu fizer o 147, também é um numeral cardinal composto por 3 algarismos. O número não é o 147. 147 é o número. Por quê? Porque o número é a ideia de quantidade. Eu tenho 147 palitos de fósforo. Então, você tem uma ideia de uma quantidade de palitos de fósforo que eu tenho. Isso eu posso representar esse número, essa ideia, através desse símbolo aqui, que é uma composição de 3 algarismos, ou eu posso escrever 147, por exemplo. Faço a escrita. Isso aqui é o numeral e isso aqui é o numeral. Então, não confunda número com a representação dele. Quando você olhar 147, esse aqui é um número. O número é a ideia. Um número de 3 algarismos é um número que é representado por 3 algarismos. 81 é um número, uma ideia de quantidade, representada por 2 algarismos. O 8 é um número, a ideia de quantidade, representada por um algarismo. Então, o algarismo não é o número. O número é a ideia de quantidade que esse algarismo representa, que esse par de algarismos representa ou que esse trio de algarismos representa. Beleza? Foi por isso que eu coloquei o algarismo aqui separadamente. Agora eu vou mostrar para você o sistema de numeração decimal, que ele é composto por esses 10 algarismos aqui, e eu vou mostrar para vocês como ele é construído e por que ele é chamado de posicional. Colocando aqui em cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 10 algarismos. Perceba o seguinte. O 0, ele dá uma ideia de zero quantidade. Eu tenho R$0 na conta. Então, você já sabe que eu tenho nada, que eu estou liso, não tenho nenhum real na minha conta. Se eu disser para você que eu tenho R$1 na carteira, você terá a ideia de que eu tenho uma moeda de R$1 na carteira.
Se eu disser para você que eu tenho R$ 2 no bolso, você pode imaginar que ou eu tenho 2 moedas de R$ 1, tenho 4 moedas de 50 centavos, ou tenho uma nota de R$ 2. Estou representando essa quantidade de dinheiro por esse símbolo aqui. O mesmo eu posso fazer com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 e com 9. Eu tenho 9 moedas de 50 centavos. Então você vai ter a ideia da quantidade de moedas de 50 centavos que eu tenho no bolso. Todos esses algarismos aqui, eles representam números, ideias de quantidade. Mas aqui temos um problema que quando chego aqui no 9, eu já representei 9 quantidades diferentes e eu preciso representar agora uma nova quantidade. Eu não tenho mais algarismo. Cada um aqui já tem a representação de uma quantidade. Quantidade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu faço para representar 10 unidades, que é uma nova quantidade, se já acabaram os algarismos? Para eu representar o 10, eu pego aqui o meu segundo algarismo e faço uma combinação dele com o primeiro. Eu pego 1, coloco o 0 e agora eu tenho uma representação, eu tenho um numeral que representa o número 10, 10 unidades. Fiz uma combinação do segundo algarismo com o primeiro. Mas eu também tenho o número 11, que dá a ideia de 11 unidades. Como eu faço para representá-lo? Eu pego 1, já combinei 1 com 0, eu vou combinar 1 com o 1, 11 unidades. E o 12? Eu já combinei 1 com 0, 1 com 1, vou fazer 1 com o 2, 12 unidades. E vou fazer essa combinação com o 3, com o 4, com o 5, com o 6, com o 7, com o 8 e com o 9. Isso aqui vem até o 19, que é 1 com 9. Beleza, fiz a combinação aqui do dígito 1 com todos os algarismos. Cheguei ao 19, só que novamente acabaram as combinações. O que eu faço? Ora, eu pego agora o terceiro algarismo, que é o 2. Pego o 2 e combino com o 0. Tenho uma nova quantidade, tenho um novo número, uma nova representação de um número diferente. 20 unidades. Depois eu faço a combinação com 1, 2 com 1, 2 com 2 e vou novamente até o 2 com 9, 29. Veja que nos primeiros 10 algarismos eu chego ao 10, que é uma dezena. Aqui eu tenho uma dezena porque são 10 algarismos. Quando eu faço a combinação do 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2 e faço novamente os 10 algarismos, eu tenho mais uma dezena e chego a 2 dezenas. Faço novamente a combinação, tenho mais 10 dezenas e chego a 3 dezenas. Eu faço essa repetição até chegar em 9 dezenas. Aí novamente 9 com 1, 9 com 2 e vem até 9 com o 9. Quando eu chego aqui na combinação dos dois algarismos 9, o que aconteceu? Eu fiz uma combinação do 1 com todos os algarismos, uma combinação do 2 com todos os algarismos, fiz o mesmo com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 e com 9, cheguei aqui no 99. Acabaram-se os algarismos e as combinações de dois algarismos. O que acontece? Eu volto de novo para o 1 e vou fazer novamente 1 com o 0. Só que 1 com 0 já tem, é o 10. Então eu faço 1 com 0 e com o 0 novamente. Depois eu faço 1 com 0 com 1. E assim eu vou até o 109. Aí volto para o 110. Essa é a construção do sistema de numeração. Isso aqui eu vou fazer essa combinação infinitamente, sempre voltando para o 1 e fazendo uma nova ordem. É por isso que a resposta para o que é algarismo é um tipo de símbolo utilizado para construir numerais. Cada representação dessa aqui é um numeral diferente. Eu tenho aqui os 10 algarismos, depois eu faço combinação de dois algarismos e tenho uma nova sequência de 10 representações, uma nova combinação mais 10 representações, uma nova combinação mais 10 representações, e aqui eu tenho uma dezena, duas dezenas, três dezenas, chego até 9 dezenas, e o 100 representam 10 dezenas, porque são 10 giros desse aqui de combinações. Aqui eu terei o 1, por exemplo, representa uma unidade. Aqui eu tenho 1 com o 0, que representa uma dezena, e eu tenho 1 com dois zeros, que representam 10 dezenas. Uma unidade, 10 unidades e 100 unidades. O 2 é a mesma coisa, eu tenho 2, tenho 20, e quando eu fizer o giro completo aqui, eu terei o 200. Só que perceba o seguinte aqui nesses numerais. O 1, quando ele está sozinho aqui, ele representa uma unidade.
Quando 1 está aqui uma casa para a esquerda, olha, eu tenho agora um numeral de 2 algarismos, cujo 1 é o numeral da esquerda, ele não representa mais uma unidade, ele está representando uma dezena. Quando eu tenho um numeral de 3 algarismos e o 1 é o da esquerda, ele está aqui na terceira casa, ele não está mais representando uma unidade nem uma dezena, ele está representando uma centena. Esse algarismo aqui, ele representa 3 ideias de valores diferentes, 3 ideias de números diferentes. Esse aqui é uma unidade, esse aqui é uma dezena e esse aqui é uma centena. E esse é o tema da última pergunta aqui, olha. O que é o sistema de numeração decimal? É o sistema posicional de numeração composto por 10 algarismos base 10. Base 10 são os 10 algarismos e o sistema posicional é porque o valor desse algarismo depende da posição em que ele se encontra. Ele sozinho aqui, ele representa unidade. Ele na segunda casa aqui, ele representa dezena e ele na terceira casa aqui, ele representa centena. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, essa diferença de unidade, dezena e centena. E depois vou mostrar para vocês uma questão do Enem que pediu esse sistema posicional. Se você não conhecesse esse sistema posicional, você não conseguiria resolver a questão. Só que eu estou mostrando para vocês como o sistema de numeração é construído. E agora eu vou mostrar para vocês o que significa dizer que ele é posicional. Beleza? Mostrei para vocês que com esses 10 algarismos aqui, por exemplo, com 1 eu tenho unidade. Construindo eu chego na dezena após o primeiro giro. E após 10 giros eu chego na centena. Aqui, unidade, dezena e centena. Aí eu vou colocar aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse 1 aqui, se ele estiver sozinho aqui na ponta, ele é o que? Ele representa uma unidade. Se ele estiver na segunda casa aqui, como está aqui em cima, representa uma dezena. Se ele estiver na terceira casa, ele representa uma centena. E se ele estiver na quarta casa, ou seja, eu fiz novamente toda aquela construção, todo aquele ciclo de repetições, eu vou chegar até 1, 0, 0, 0. Veja, tenho 1, faço uma repetição de 10, chego na dezena, faço repetição com todos os algarismos, 1, 0, 0. Quando eu fizer a repetição novamente com todos os algarismos e chegar no 1, eu vou fazer 1, 0, 0, 0. Isso aqui é o que nós chamamos de unidade de milhar, seria a quarta casa. Faço novamente todas as repetições, vou chegar a 1, 0, 0, 0, 0. 3 zeros, agora eu terei 4 zeros. Isso aqui é a dezena de milhar, porque eu tenho 10 vezes 1000. Isso aqui é dezena de milhar. Faço novamente a repetição, 0, 0, 0, 0, 0. Eu estou agora na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é centena de milhar. Olha, 100 vezes 1000. Aqui é 10 vezes 1000. Aqui é 1 vezes 1000. Faço mais uma repetição. Eu cheguei no milhão. Unidade de milhão, que é na sétima casa. A cada casa que ele vem para a esquerda, ele aumenta um zero aqui, ele muda. Eu tenho aqui unidade, dezena, centena. Aí eu tenho unidade de milhar, que no caso é 1000, né? Dezena de milhar, que é 10.000. Centena de milhar, que é 100.000. E volto para a unidade, só que agora é unidade de milhão. A ordem sempre é unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Se eu continuar aqui, eu vou para dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão. Aí, dezena de bilhão, centena de bilhão, unidade de trilhão. E assim eu vou infinitamente. Esse sistema posicional é dito posicional por causa disso. Aqui representa uma unidade, aqui representa uma dezena, aqui representa uma centena. Aqui representa novamente uma unidade, mas é uma unidade de milhar. Dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Na prática, como é que isso funciona? Funciona que o ano que estamos, por exemplo, 2022, é um número, ou seja, é uma ideia de quantidade, a quantidade de anos, né, do nosso calendário aqui. Tenho 2022 anos. E essa quantidade, essa ideia, esse número, ele é representado por esse numeral aqui.
é um numeral de 4 algarismos, onde nós temos 3 algarismos iguais, mas cada um desses algarismos representa um valor diferente. Esse primeiro algarismo aqui, olha, ele está aqui na primeira casa. Ele representa o quê? Unidade. Esse outro algarismo aqui, olha, ele é igual ao primeiro. Esse aqui é o algarismo 2, esse aqui é o algarismo 2. Só que esse aqui tem uma representação de número, ideia de quantidade, diferente desse aqui. Esse aqui representa dezena, olha, ele está na segunda casa e a segunda casa é dezena. Esse terceiro algarismo aqui, que é o 0, ele representa o quê? Ele está na terceira casa, ele é centena. Essa centena aqui está dizendo que está zerado, eu não tenho centena de anos aqui. E este aqui, que é o 2 aqui da quarta casa, né? 1, 2, 3, 4. A quarta casa é unidade de milhar. Então aqui eu tenho 2 unidades de milhar, ou seja, 2.000 anos. Não tenho nenhuma centena. Tenho 2 dezenas, 2020. E tenho mais 2 unidades, 2022. Pelo sistema posicional, esse numeral aqui de 4 algarismos, onde 3 algarismos são iguais, está me dizendo que nosso calendário marca 2022 anos. É assim que funciona o sistema posicional, com os numerais formados pelos algarismos. Agora eu vou mostrar para vocês uma questão do Enem que cobrou diretamente o conhecimento sobre o sistema posicional. A questão é essa aqui, questão 138 da prova do Enem, ela diz o seguinte: um asteroide batizado de 2013 TV-135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 a sexta quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro entre o asteroide e a Terra, corresponde a... Aí aqui tem as opções, né? 7 décimos, 7 centenas, 7 dezenas, 7 centenas de milhar, 7 unidades de milhão de quilômetros. Essas são as opções. O que ele está pedindo aqui? Para você interpretar essa questão aqui, para você saber o que está pedindo na questão, você precisa saber o que significa valor posicional e o que é o algarismo 7. Qual é o algarismo 7? Aqui de cima, olha, um asteroide batizado 2013 TV-135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 a sexta quilômetros da Terra. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar essa notação científica aqui. Você vai fazer 6,7 vezes 10 a sexta, significa que esse 10 aqui é multiplicado 6 vezes. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa multiplicação aqui, quando estivermos tratando de operações, eu vou mostrar para vocês por que eu sei que 10 a sexta são 6 vezes a multiplicação por 10, tá? Hoje não vou me atentar para isso, porque hoje estamos estudando o valor posicional. Mas aqui se resolve assim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que essa vírgula aqui ela vai andar para a direita 6 casas. Eu tenho 6, coloco o 7, a vírgula já andou uma casa para cá. E eu acrescento mais 5 casas, que se são 6 casas, aqui tem uma, aí eu faço 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no valor da distância aqui, tirando da notação científica. Esse valor aqui é 6.700.000 quilômetros da Terra. Mas, fiz isso aqui, isso não resolve a minha questão, porque eu preciso saber o valor posicional do algarismo 7. É isso que eu preciso saber. E pelo que eu mostrei para vocês, você pode começar essa resposta procurando por aqui, né? Eu tenho unidade, dezena, centena. Aí eu começo com unidade, dezena, centena. Unidade, aí vai para dezena e centena. Como ele quer saber do 7, eu já sei que é centena, porque eu aprendi que é unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Mas eu preciso saber centena de quê? Eu mostrei para vocês que aqui é unidade, dezena, centena. Aí eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então significa que esse 7 aqui representa centena de milhar. Aí você vem aqui nas suas respostas. 7 décimos de quilômetro não é. 7 centenas de quilômetros não é. Aqui é centena, mas não é centena de quilômetro. Centena de quilômetro seria essa primeira aqui, olha. Eu teria 1 quilômetro, uma dezena de quilômetro, uma centena de quilômetro. Aqui eu tenho uma unidade de milhar de quilômetro, uma dezena de milhar de quilômetro e uma centena de milhar de quilômetro.
Não é essa centena aqui. Aí 7 dezenas de milhares de quilômetros, centenas de milhares de quilômetros. Opa, essa aqui é a minha resposta. 7 centenas de milhares de quilômetros. E 7 unidades de milhão de quilômetros. Não. Unidade de milhão seria essa aqui. Eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Unidade de milhão é o 6 e não o 7. 7 unidades de milhão. Não, não é. É 7 centenas de milhar de quilômetros. E você marcaria a resposta correta aqui, não erraria. Há quem pense que número, numeral, algarismo, sistema posicional são informações muito básicas que não caem em provas. Caem sim. Eu estou mostrando aqui para vocês uma prova do Enem que está mostrando o sistema posicional, o valor posicional do algarismo. Então você precisa estudar isso. Primeiro, porque é a base do que vamos estudar a seguir. Nós vamos estudar os conjuntos numéricos e depois as operações com esses números. Para isso, você precisa primeiro saber o que é número, o que é numeral, o que é algarismo, como é construído o sistema de numeração e por que ele é chamado de sistema de numeração posicional. Agora você já sabe, eu já mostrei para vocês. Então revisa, anota e reveja o vídeo, anote todas essas informações e estude, que agora nós vamos estudar os conjuntos numéricos. Um grande abraço e até a próxima aula.